Você sabe qual é o real impacto do aumento da taxa Selic no mercado imobiliário? Olá, eu sou Giancarlo Nicastro, CEO da Sila, uma plataforma de inteligência e análise de dados para o mercado comercial na América Latina. Hoje nós estamos aqui para trazer para vocês qual é o real impacto da taxa Selic no mercado imobiliário. Mas antes de eu começar a entrar aqui em alguns detalhes do impacto, é importante só lembrar o que é a Selic. A Selic é a taxa básica de juros do nosso país. Quando a gente olha para trás, a gente lembra na pandemia, pré-pandemia, uma taxa de juros de 2%, 3% ao ano. E quando a gente vai olhar hoje, ela está acima de 12% ao ano. E qual que é o impacto real? O impacto, ele é generalizado. Ele impacta o inquilino, ele impacta o incorporador, ele impacta o investidor, ele impacta as empresas como um todo. Então vamos trazer aqui alguns contextos para vocês entenderem. O primeiro impacto real na economia, as empresas ao longo do tempo, quando o dinheiro estava barato, ou seja, a taxa de juros baixa, fizeram empréstimos, tomaram dinheiro atrelados à CDI, que é uma porcentagem da Selic. E o que acontece quando a Selic aumenta? As empresas aumentam seus endividamentos. Quando a empresa, e aí eu estou falando empresa, é empresa de qualquer setor, não uma empresa que faz mercado imobiliário. Então a empresa aumentando seu endividamento, ela perde seu poder de compra, ela segura mais as contas, ela deixa de contratar e ela começa a ter que trabalhar para pagar aquele empréstimo que antes era 3, 4% ao ano e virou 20% ao ano. Então o primeiro real impacto na economia é o aumento do endividamento das empresas. Segundo real impacto para o mercado como um todo e principalmente o mercado imobiliário. Quando você traz para o mercado uma oportunidade de investimento sem risco e com retornos maiores, isso chama a atenção do investidor. O que eu quero dizer é o seguinte, na época de juros de 2%, se eu deixasse o dinheiro no banco, meu dinheiro ia render 2% ao menos que a poupança que a gente está acostumado, que dá 4% ao ano. Então, deixar meu dinheiro no banco, eu ia perder dinheiro, porque se a gente levar em conta a inflação, você tinha juros real negativo por um pequeno período. Então, o que acontece com o investidor? Ele vai buscar onde tem os maiores retornos. E o mercado imobiliário, historicamente, ele sempre entregou como retorno de 7% a 12% ao ano. Então, você compara lá, vou deixar no banco para ter 2% ou eu vou levar o meu dinheiro para o mercado imobiliário para ter 7%, 8%, 9%, dependendo da operação. Então, quando a taxa Selic baixou, veio muito dinheiro para o mercado imobiliário. E esse dinheiro veio para desenvolvimento, para as empresas através de fundos imobiliários, empresas que estavam tomando dívida, etc. E aqueceu muito o mercado imobiliário, o que não é novidade na pandemia, todo mundo viu, né? O mercado imobiliário cada vez mais em alta. Tirando o setor de logística, a construção civil não parou durante a pandemia, continuou muito aquecido. Então, o principal impacto foi, aumentou a taxa de juros, fechou a janela de dinheiro. As pessoas tiraram o dinheiro do mercado imobiliário e voltaram para os bancos. Então, quando a gente chama o país do rentista, são aquelas empresas que deixam o dinheiro dentro do banco, não querem correr risco e vão ter um retorno de 12% ao ano sem fazer nada. Isso é muito legal para a pessoa, só que quando a gente olha para a sociedade, você tirar dinheiro da economia, porque quando você baixa os juros e vai buscar através do mercado imobiliário retornos maiores, você está girando a economia, você está gerando emprego, você está gerando vários ganhos em escala. A partir do momento que você seca a fonte do dinheiro e deixa o dinheiro parado no banco, você aumenta a taxa de desemprego, você colabora para uma roda muito mais difícil macroeconômica. Olhando para o lado agora do investidor de fundo imobiliário, muita gente, muito dinheiro veio através do fundo imobiliário, porque eles têm um dinheiro no mercado de ações e ele comparava, vou comprar ação do Tesouro, vou comprar NTNB, vou comprar não sei o que, ou eu vou comprar um fundo imobiliário. E o fundo imobiliário era o que estava despertando aí o maior interesse. Quando a taxa de juros começou a subir, os fundos imobiliários começaram a cair.
Hoje a gente tem fundos descontado em 40% o seu valor patrimonial. E o prédio não desvalorizou 40%. Então a dinâmica do mercado de ações, ela é muito diferente da dinâmica do mercado imobiliário como um todo. Então hoje a gente tem muita oportunidade em compras de fundos imobiliários. Aí você fala, pô, já está descontado em 40%, é oportunidade? Eu não estou aqui indicando compra, tá? Eu só estou trazendo um dado para a gente poder ter base de comparação. Então, pô, é oportunidade você comprar algo que está desvalorizado? Sempre é oportunidade. Só que eu vou comprar algo que está desvalorizado e que eu não sei quando volta a valorizar, ou eu vou deixar meu dinheiro no banco e ganhando mais sem o risco. Então, a Selic, ela é isso, ela esfria a economia e ela tira, principalmente do mercado imobiliário, o aquecimento da indústria. Quando a gente olha para empreendimentos residenciais, por mais que o nosso foco seja comercial, a gente também tem que analisar os residenciais. Quando a taxa de juros baixa, o poder de compra da pessoa aumenta. Então todos foram atrás de financiamentos imobiliários, porque as taxas de financiamento imobiliário, elas sempre giraram em torno de 10, 12% ao ano. Durante essa baixa da taxa de juros, teve gente que conseguiu negociar 6% ao ano, metade do que era o programado. Então muita gente correu para poder fazer um financiamento bancário e comprar um apartamento, realizar o seu sonho. Esse comprador agora não vai mais comprar apartamento, ele vai deixar o dinheiro no banco rendendo. A taxa Selic, ela é muito importante para o nosso negócio. E um outro fator que a gente precisa entender é que o mercado é cíclico. O mercado, uma hora ele está na alta, uma hora ele está em baixa. Só que o desafio do Brasil é tentar diminuir essa diferença de quando ele está na alta, quando ele está na baixa. Porque a gente aumentar 10% a taxa de vacância em um ano, e aí trazendo para a ótica dos escritórios, é muita coisa. A gente subir 10% a taxa de juros em um ano é muita coisa. Quando a gente compara com economias mais estáveis como Estados Unidos, a taxa de juros sempre foi lá 2%, 3%, 1,5%, 2,5%, vai. E ela sempre foi meio linear, então eles nunca tiveram esses impactos que a gente tem aqui. Então muita gente pergunta, pô, por que o mercado é tão cíclico, né? Por que uma hora a gente dá uma disparada, outra hora a gente cai lá na fossa? Por conta da taxa de juros, que é um grande driver de tomada de decisão das empresas. A taxa Selic é um dos fatores que são levados em conta para o mercado imobiliário comercial. Se você quer entender um pouco mais, a gente tem um conteúdo gravado que eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem na sequência e fechar a história como um todo.